pessoal, bom dia. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre viagem, que eu tô no clima de viagem, né, gente? Se vocês têm visto os meus stories, vocês estão vendo que recentemente a gente foi para Toscana, realizei um sonho da vida. Desde criança eu queria ir para Itália e demorei, né, mais de 40 anos para poder realizar, mas entrei já pela Toscana. Meu primeiro destino foi a Toscana. Amei Pisa, gente. Vocês não sabem o que é aquela torre. Olhando aqui pelas imagens, fotos, vídeos, não dá para ter ideia do quão bonita ela é. Adorei. E a cidade em si também, gente, eu moraria fácil lá. Adorei Pisa. Também achei um charme san-gimignano que não estava previsto no nosso roteiro, mas aí a gente acabou tendo uma dica do senhor que nos alugou o carro lá, e uma amiga minha já tinha me falado sobre essa cidade e a gente foi visitar e ela é um charme, uma gracinha. O sorvete dela é maravilhoso. Tinha me falado que era o melhor gelato do mundo. Gelato. Tá tomando um gelato em San Gimignano e falaram que era o melhor sorvete do mundo. Cara, é bom mesmo. E realmente é muito bom, muito bom. E aí a gente passou também por Volterra, comemos uma pizza maravilhosa, pizza quatro queijos, né? Somos vegetarianos agora, então comemos uma pizza quatro queijos. E dizem que a pizza da Itália é a melhor que tem. E antes eu ficava meio que na dúvida, né? Parecia uma pizza meio sem graça, né? Era marguerita ali, que é um molho de tomate e um pouquinho de queijo. Agora depende do gosto da pessoa. Quem prefere assim deve achar maravilhosa. Só que tem para vários gostos. Tem pizza doce, inclusive. E que a gente foi lá em Volterra, era uma pizzaria italiana e tinha para todos os gostos. Então a gente pediu quatro queijos e olha, muito bom, uma massa que foi de enlouquecer. Só que como a pizza lá é uma por pessoa, então eu não dei conta da minha, né? Mas como uma boa financista que economiza em tudo, a gente pediu uma caixinha e levou embora. Sei lá se isso é de bom tom, se é feio ou não. Enfim, eu não ia deixar aquela pizza maravilhosa para trás. Não consegui comer tudo na hora. Levei e comemos no dia seguinte. Então, gente, tô aqui, né, falando do que foi da viagem, mas o propósito desse vídeo não é esse. O propósito desse vídeo é contar para vocês como você se programa para uma viagem, meio que um passo a passo para você se programar para uma viagem, para que ela saia uma viagem barata e que você possa curtir tudo aquilo que você quer curtir. E então o planejamento é a chave do negócio. Então, o primeiro passo que você tem que fazer para ter uma boa viagem, e vão acontecer imprevistos, tá? Sempre tem um imprevisto ou outro que acontece no meio do caminho. Mas já pensando nos imprevistos, vamos focar naquilo que a gente pode prever, certo? Então, primeiro passo é você definir o teu destino, para onde que você quer ir e já saber quais cidades você vai visitar, né? No caso que a gente foi para a Itália, nós visitamos Pisa, Volterra e Firenze. E aí a gente acabou, como a gente pegou um carro, a gente deu umas escapadinhas e ainda passamos por San Gimignano e Pistoia. Tava meio que ali no caminho, a gente deu aquela parada para poder visitar mais cidades. Mas o primeiro passo é definir qual é o teu destino. Depois que você define qual é o teu destino, você precisa definir as datas. E olha, pense como é importante as datas. Se você quer fazer uma viagem mais barata, o ideal é que você consiga fazer essa viagem fora de época de temporada, alta temporada. Então, no verão, normalmente, as viagens ficam mais caras. A estadia é mais alta, a passagem é mais alta. Então, se você conseguir, se você não se importa, tipo, eu vou para um país
que é a alta temporada é no frio, então eu vou quando tiver quente, ok, tudo bem. Ou o inverso, a alta temporada desse país é quando tá quente, então eu vou no frio, que é a baixa temporada, aí você vai gastar menos. Então, se esse tipo de coisa não te incomoda, você está pensando só em melhorar o teu custo de viagem, pensa em marcar para baixa temporada, que aí você vai economizar bastante só nisso, tá? Então, o segundo passo é definir as datas, tá? Então, primeiro passo, a gente já colocou, definiu o destino. Segundo passo, definir as datas. E se você puder ter uma data flexível, quando você vai fazer pesquisa lá de passagem, pesquisa de hotel, se você tiver uma data flexível ali que você possa dar uma ajustada para os próximos dias ou para os dias anteriores, isso pode fazer diferença tanto no teu voo quanto na tua estadia. Então, vai te dar um trabalhinho, tá, gente? Não tem almoço grátis. Você tem que fazer uma pesquisa legal e perder um tempinho ali para programar uma viagem. Mas se a gente tá falando na viagem dos sonhos, ok, dá para perder um tempinho ali e poder curtir melhor essa viagem com as coisas já planejadas, programadas e bem programadas, tá? Então já temos o nosso destino, já temos a data, definiu, ok? Agora eu vou para o terceiro passo, que é pesquisa de preços. E aí na pesquisa de preços tem 3 itens que você precisa pesquisar. O primeiro é a passagem, seja a passagem aérea, de trem, ou se você for de carro, você vai ter que ver pedágio que você vai pagar, você vai ter que ver combustível, não esqueça a manutenção do teu carro, tá? Se você for viajar de carro, vê se tá tudo ok, troca de óleo, verifica pneus, freio, faz tudo completinho para você não ter problema na sua viagem. Então, nesse terceiro passo, primeiro item, já resolvemos, tá? A gente já definiu do que a gente vai. Aí, se for passagens aéreas, por exemplo, você pode pesquisar numa companhia aérea estilo low cost, que são aquelas que têm custo baixo. E aí, prestem atenção, tá? Essas companhias aéreas, ela tem um custo baixo, só que ela tem vários itens que são colocados pontualmente. Então, se você quer levar uma bagagem maior ou um número maior de malas, você já tem que pagar extra por essas malas. Então, verifica bem se a passagem que você comprou tem o número de bagagens que você precisa levar para essa viagem. Porque você pode fazer uma viagem curta ou uma viagem mais longa. Uma viagem curta, você leva ali uma malinha pequena, com a roupa ali, uma troca por dia e tá tudo ok. Agora, se você for fazer uma viagem mais longa, você vai querer levar mais coisas. Nós, mulheres, né, mais sapatos. Eu sou muito prática, gente. Eu levei só o sapato que estava no pé e um chinelo. Mas isso sou eu que sou uma pessoa prática. Já fui uma centopeia. Hoje em dia já não sou mais. Hoje em dia eu prezo pela praticidade. Mas tem aquelas que gostam de levar vários sapatos na viagem, então tem que pensar em tudo isso. Que tipo de roupa que você vai levar, se é para frio, para calor, então pode ser uma bagagem maior ou menor. Então, olha o que está incluído naquela passagem que você vai comprar, tá? Porque se você tiver que pagar extras, você já tem que olhar qual é o valor extra que você vai pagar. Outra coisa muito importante também, se você está viajando nessas companhias base low cost, é que você deve fazer o check-in online. Se você fizer check-in no aeroporto, você paga. Estou falando com base na que nós viajamos para a Itália, que foi pela Ryanair. Então, check-in online não paga, check-in no aeroporto paga. Se você imprime as suas passagens em casa, você não paga. Se você precisar imprimir no aeroporto, você paga. No nosso caso, a gente teria que pagar 20 euros por passagem. Ou seja, ida e volta de 3 pessoas seria 120 euros só da impressão de passagem. Então, a gente já imprimiu tudo em casa para não ter erro. E imagina, isso daí sairia
praticamente quase o mesmo preço do que a gente pagou nas passagens. Então, é um custo que vai fazer uma diferença gigante na tua viagem. Então, presta atenção nesses custos extras, tá? Comprou a passagem, se informa direitinho, vê tudo que tem, tudo que está descrito para ver o que você tem que pagar extra. Não sei se são todas as companhias aéreas, né, as que a gente normalmente viaja para o Brasil, elas já têm a comida de bordo, tudo já está tudo incluído. Nessas low cost, você tem que comprar até a comida, caso seja um voo longo. Nós não compramos porque era um voo curtinho, 2h20, né? Tava de boa, então a gente deixou para tomar café lá na Itália e não comemos no avião. Mas caso fosse comer no avião, também tinha que pagar um valor extra pela comida. Tá? Então, assim, presta atenção nos detalhes. Nesse caso, você tem que ficar bem focado em todos os detalhes para que a tua passagem, que custaria X, não acabe custando 3x, porque às vezes acaba triplicando o valor, certo? Então, passagem, check. Já verificou, já viu tudo que você pode economizar, está com tudo prevenido. Outra coisa muito importante, agora nessa época que a gente está saindo do Covid, muitos países estão pedindo ou a vacinação completa ou o exame do Covid com 48 ou 72 horas de antecedência. E também tem que preencher um formulário dependendo da cidade que você vai entrar. No caso da Itália, a gente teve que entrar e preencher um formulário, um para mim, um para o Leonardo e a Ana Carolina sob a minha responsabilidade. Então foram 2 formulários que a gente teve que preencher, indicando onde a gente morava, para onde que a gente ia, qual era o local que a gente ia ficar e mais alguns detalhes ali para evitar algum problema, porque caso ele constate alguém que estava com o vírus durante o voo, eles já isolam todos os outros passageiros. Então é questão de saúde pública, você tem que preencher. Senão você pode ter problema no aeroporto na hora da entrada. Então a gente preencheu tanto para ir quanto para voltar, né? Para ir a gente preencheu nos órgãos de saúde italiana e para voltar no de Portugal, né? Porque para reentrar no país eu tenho que ter, mesmo que a gente mora aqui, tem que ter também para você voltar para o teu país de origem. Bom, então passagens, tudo que é importante tá aqui. Já vimos preço, já vimos documentação, cuidado com extras. A segunda parte é hotel, tá? Eu pesquiso sempre pelo Booking, mas tem vários lugares que você pode pesquisar. Você pode pesquisar pelo Booking, pelo Trivago, Airbnb, que são plataformas confiáveis. E você pode ir direto no site do hotel. Se você já tem um hotel que você conhece, que você sabe que tem nesse lugar, que é um hotel confiável, você pode fazer a reserva direto no site do hotel. Eu acho muito prático o Booking, porque ali eu tenho vários hotéis, eu tenho como verificar a diferença de preço, de localização, então eu prefiro já ir direto ali. E como eu sempre faço reservas através do Booking, eu acabo tendo algumas vantagens, eles me dão descontos e créditos extras para a próxima viagem, então é bem interessante fazer por ali. Então você vai, olha quantos dias você vai ficar, em quais locais, se você vai ficar numa cidade só, você pega num hotel só, que simplifica a tua vida, não vai ficar pulando de lugar em lugar. Caso você vá passar por várias cidades, você já vai pegando um hotel em cada cidade que você vai ficar. E aí você pode optar por pagar antecipado isso, ou você pode optar por pagar lá no local, tá? Você tem essas duas opções. Às vezes, pagando antecipado, você paga mais barato. Então, olha isso também com cuidado e vê o que é vantagem no seu caso, se é antecipar o pagamento ou se deixar para pagar lá no próprio hotel. Lembre-se, nós brasileiros temos sempre a cultura de parcelar tudo, tá? E falo isso por experiência própria.
A primeira vez que nós viajamos para o exterior, a gente queria parcelar o hotel, bem inocentes, né? Eles não sabiam nem o que era parcelamento, vocês não têm ideia. E aí, quando a gente não tem experiência nesse setor, que a gente nunca viajou para o exterior, a gente acha que é meio que parecido com o Brasil. Não é, gente, tá? Não parcela nada. Aqui fora não tem como você ficar parcelando hotel, passagem, etc, etc. Então já vá pensando que vai ser pagamento à vista, tá? E tudo que você conseguir antecipar o pagamento, melhor. Porque aí você vai para a tua viagem tranquilo, você já pagou ela. Aí você vai tranquilo. Aí, na pior das hipóteses, você teve que adiar ou mudar alguma coisa, você faz um cancelamento e o próprio Booking te devolve o dinheiro. É muito prático, tá? Você tem um prazo para cancelamento lá quando você faz a reserva. Eles já te dizem qual é o dia máximo para você cancelar aquela reserva. Só ficar atento às datas para não perder prazo. E caso dê algum problema que você não possa viajar, você vai lá e cancela, você tem o teu dinheiro de volta. Então, dá para pagar antecipado sem problema nenhum, que você não vai ter o problema de repente pagar e não ter o dinheiro de volta. E preste atenção, tá? Tem algumas que não aceitam reembolso. Por isso, quando a gente vai programar uma viagem, você tem que ficar atento e olhar tudo que tá ali descrito, porque ali ele tem todas as normas, tanto em passagens quanto em hospedagens, certo? Então, o terceiro passo, que é verificar as reservas, já fizemos as passagens, né? Aérea, de carro, seja lá o que for. Quando você for de carro, tá? Preste atenção também. Na manutenção, pedágios e combustível, né? Acho que já falei. Então, só para relembrar. Caso você viaje de trem ou ônibus, a mesma coisa. Você tem que ver o valor das passagens. Eu nunca viajei assim, então não sei se tem alguma coisa extra, mas é bom verificar em todas as regras da empresa que você estiver comprando, que aí você evita surpresa desagradável, já sabe tudo que você vai ter que pagar. Então aí já foi. 1, 2, tem mais um passo que é muito importante, que é a alimentação. Se você não pegar um hotel all inclusive, que aí você tem toda a comida lá dentro, tem café da manhã, almoço, jantar, você tem que pensar também no dinheiro que você vai levar para você comer. Porque aqui tem muito isso, de você pegar uma hospedagem e não ter café da manhã. No Brasil, todas as viagens que nós fizemos, os hotéis já tinham o café da manhã incluído. Aqui é um pouquinho diferente. Você tem a hospedagem e se você quiser incluir o café da manhã, você paga uma taxa a mais pelo café da manhã. Aí você tem a opção de comer fora do hotel, né? Não há problema. E às vezes você pode nem pegar um hotel, você pode pegar um apartamento, que você tem cozinha e tem o quarto, tudo no mesmo espaço ali, literalmente um apartamento que já tem fogão, tem talher, prato, copo, aí você vai lá e faz a tua própria comida. Agora, se você não quiser cozinhar, tipo, tô de férias, não quero nem saber de cozinhar, aí você já pensa no dinheiro que você vai ter que levar para alimentação. Gente, hoje na internet tem tudo, absolutamente tudo. Então você vai para o país ou para a região que você foi visitar, você vai lá e já faz uma pesquisa de preço dos restaurantes. É para você ter uma ideia do custo que você vai ter por pessoa para comida. Então você verifica lá, digamos que você vai ter um custo de, sei lá, 50 euros por dia por pessoa. Tô jogando pro alto, tá? Aqui no nosso caso a gente gasta muito menos, porque a gente é meio farofa mesmo. A gente come em mercado, a gente come, compra alguma coisa e come sentado na beira da praia. Mas isso vai de cada um. Você pode ser uma pessoa sofisticada que você não gosta de fazer esse tipo de farofada. Aí você já vai ter que ver qual que vai ser o teu custo diário por pessoa, multiplica pelo número de pessoas que vai viajar com você. E aí você já sabe qual é o valor que você vai ter que gastar em alimentação. Tem mais um item, eu falei que eram 3, né? Mas tem mais um. Levar dinheiro extra.
sempre, porque a gente sempre pode ter um imprevisto. Então, ó, no nosso caso, olha o que aconteceu. Quando nós saímos para visitar Firenze, eu levei a minha carteira, não tinha bolso nenhum na minha roupa, só na jaqueta, e era um bolso que não era tão profundo. E eu fiz a bobagem de sair com a minha carteira, que tinha 2 cartões de crédito, o meu documento e o da Carol, de identificação portuguesa, mais minha carteira de habilitação. Então, eu coloquei no bolso e ele não era muito fundo. E eu até ia verificando, ia colocando a mão para ver se a carteira estava ali. Não sei o que eu pensei, gente. Eu podia ter colocado essa carteira no bolso do Leonardo, mas não coloquei. E chegou um momento que eu coloquei a mão no bolso, o documento não estava mais. E não foi roubado. Com certeza ela caiu, né? Porque eu fiquei lá olhando e extasiada com a beleza lá da Duomo, que é linda. E eu acabei derrubando a carteira em algum lugar, porque ninguém chegou perto de mim. A gente estava andando só juntos, nós, e ninguém chegou perto de mim. Então não foi roubo, é que eu perdi. Literalmente eu perdi, marquei. Então, nesse caso, é um imprevisto, né? Fiquei sem documento. Por sorte, os passaportes estavam numa outra carteira que ficou no hotel, então a gente não teve problema para voltar. Só que acabou que a gente perdeu um tempo, que teve que ir para a polícia para fazer boletim de ocorrência para eu poder tirar os meus documentos novamente aqui em Portugal. Ainda tenho esperança de poder reaver esses documentos, que o policial me falou que caso eles encontrem, eles me mandam pelo correio. Então, estou aguardando uns dias para depois tirar os documentos novos. Mas assim, é só para lembrar vocês que imprevistos acontecem. Então, leva um dinheiro extra e num lugar seguro que não tenha perigo de perder. Pensa já naquelas, sabe aqueles bolsos que é tipo uma pochete, mas é fininho, que você coloca por dentro da roupa e tal, só para você levar dinheiro e documento, para não ter perigo de perder e nem de ser roubado. Então aquilo ali é o dinheiro que você vai levar para o imprevisto, ou o cartão que você vai levar para o imprevisto. E caso você queira comprar presentes também, né? Tem muita gente que viaja e que gosta de trazer presente para a família toda e tal, então já pensa nisso. Se você é do tipo da pessoa que viaja e que gosta de levar presente para todo mundo, já separa esse dinheiro dos presentes, que aí você já sabe mais ou menos quanto que você vai gastar, e limita esse valor também, né, gente? Para não gastar uma fortuna só em presentes. Tá, então a gente foi primeiro, segundo, terceiro passo. Tô dando uma olhadinha aqui para não esquecer de falar nada para vocês, tá? Tá, eu coloquei aqui alguns cuidados, mas eu já falei desses cuidados, que é deixar os documentos num lugar seguro, para não acontecer como aconteceu comigo. E olha que eu sou uma pessoa prevenida e organizada, mas marquei, acontece. Sou humana, acabei errando e me chicoteei bastante, mas já me perdoei, faz parte, né? Vida que segue. Os documentos do Covid, né? Que agora em época de Covid a gente sempre tem que tomar cuidado para não esquecer, mas também já falei isso para vocês. E tá, uma coisa muito importante. Tem cidades que cobram taxa de turismo. Eu sei que aí no Brasil, Fernando de Noronha cobra, que tem um projeto lá de preservação das tartarugas, e aí você paga uma taxa diária para ficar no local. Aqui também tem isso. Então, dependendo da cidade, quando é uma cidade muito turística, a própria Câmara Municipal, que no caso aí é prefeitura ou o governo de estado, depende, né? Enfim, o órgão que é do governo, cobra uma taxa de turismo. Então, em Florença, por exemplo, né, Firenze, como é o nome da cidade mesmo, a gente chama de Florença, mas é Firenze. Lá a gente tinha uma taxa de 4 euros por noite. E isso o próprio Booking já te dá. Ele já te avisa lá, olha, a taxa do quarto é tanto e você vai ter que pagar no local tanto de taxa de turismo. Então a gente
teve que pagar pela noite que a gente ficou 12 euros de taxa de turismo, tá? Então, isso também, já fique atento. Se você fizer a reserva no hotel, o hotel com certeza vai te dizer se vai ter taxa de turismo ou não, se já está embutida no preço da hospedagem ou não, também todos esses detalhes você tem que ficar atento. E se você fizer no Booking, o próprio Booking, ou Trivago, ou Airbnb já devem te avisar. O Trivago e Airbnb eu não sei, tá? Mas o Booking eu tenho certeza que já deixa avisado, já fala, olha, você vai ter que pagar uma taxa de tanto, que é a taxa de turismo, tá? Deixa eu ver se tá faltando mais alguma coisa. Eu acho que era isso, gente. Então, são pontos que a gente tem que deixar bem claro e já fazer uma previsão antecipada de tudo isso, para que você vá para a tua viagem e só possa curtir. E entenda, imprevistos acontecem. Eu fiz, por exemplo, a reserva de um carro via Booking e no fim das contas, quando nós chegamos lá no aeroporto de Pisa, que a gente foi para o aeroporto de Pisa antes, o carro não estava disponível e eles me disponibilizaram outro carro, só que era um valor a mais. E como a gente não conhecia nada e a locadora de carro não era dentro do aeroporto, tinha que sair do aeroporto e ir até um lugar, a gente viu dentro do aeroporto uma cabininha lá de rent-a-car. E aí a gente foi até essa cabine e foi uma grata surpresa. A gente pagou menos do que a gente iria pagar. Não precisamos nem deixar o dinheiro de reserva para o seguro, porque o senhor que nos atendeu foi um amorzinho. Ele falou, olha, não precisa deixar reservado no cartão. Caso aconteça algum problema com o carro, aí vocês já sabem que vai ter essa taxa que vai ter que pagar, que é a franquia do seguro. Nada mais é que a franquia do seguro. Em todo lugar tem isso. Você aluga um carro e você já tem que deixar calcionado do teu cartão de crédito esse valor da franquia. Porque se acontecer alguma coisa com o carro, de bater ou ele for roubado, você é que é responsável por pagar a franquia para que a locadora reaveja o prejuízo que ela vai ter, né? Então, quando a gente aluga um carro, a gente já vai sabendo disso. Só que nesse caso, ele acabou não cobrando essa taxa da gente, foi uma simpatia, nos levou até onde estava o carro, nos explicou, deu dicas de viagem. Então, assim, foi um imprevisto que acabou sendo melhor para nós do que o que já estava previsto, o que eu já tinha reservado. Então, vocês vejam, foi uma viagem muito bem programada, que a gente já sabia qual era o custo, tudo direitinho. E no fim das contas, a gente teve de cara 2 imprevistos. Um do carro, mas a gente não se deixou abater, tipo, não tem carro lá, ok, vamos procurar aqui. E no fim das contas deu tudo certo. E a questão dos documentos, né? É ruim? Claro que é ruim. Agora eu vou ter que tirar a segunda via caso eles não sejam encontrados. Mas também é algo que acontece. E se a gente deixa esse tipo de coisa... Ouviram? Meu marido tá jogando aqui do meu lado, até agora ele estava bem quietinho. Deve estar ganhando no jogo, começa a fazer a gritaria. Então, quando a gente encara as coisas de outra maneira, a coisa vai. Então, perdi, fazer o quê? Vou ter esse prejuízo de emitir segunda via, caso eles não me enviem. Mas eu ainda estou confiante que eles localizem meus documentos e me mandem pelo correio, né? Então, o bom é que eu sei de várias pessoas, entrei já em grupo de Firenze e tal, para poder ver onde que eu procurava e tudo mais, e já me falaram que teve várias pessoas que aconteceu isso, perdeu ou foi roubado por algum motivo, ficou sem os documentos foram localizados, que tem um setor de achados e perdidos, e foi mandado para a pessoa, ou ela, se morava lá, foi direto buscar, se morava fora, foi pelo correio. Então, eu tenho esperança de que os meus documentos
ainda voltem para mim. Então, vou esperar uns dias antes de fazer uma segunda via. Pessoal, acho que era isso. Espero que esse vídeo te ajude também com a tua próxima viagem. Se você gostou do vídeo, compartilha, deixa o like, se inscreve no canal. Se você está vendo através do Insta, continua me seguindo. Comenta aqui, gente. Eu preciso saber se eu estou conseguindo passar alguma informação para vocês. Porque senão eu fico aqui falando sozinha e não sei se está sendo útil para você ou não. Então, se está sendo útil, me conte, tá? E se vocês querem saber sobre mais viagens ou qualquer outro assunto que tenha a ver com finanças, me conta aqui também que eu vou procurar preparar um conteúdo legal para vocês, tá bom? Valeu, pessoal, até mais!